Olá, querido irmão, querida irmã. Vamos dar continuidade à nossa série sobre as virtudes. E hoje nós vamos iniciar a reflexão acerca das virtudes cardeais. A primeira delas, que é a virtude da prudência. A noção que nós temos desta virtude é a seguinte: a prudência é uma grande virtude que tem por objetivo ditar o que devemos fazer em cada caso particular. Como virtude natural ou adquirida, ela foi definida pelo filósofo Aristóteles como a reta razão no agir, agir de modo adequado, a cada caso, a cada situação. Como virtude sobrenatural infusa, ela pode ser definida como uma virtude especial infundida por Deus no entendimento prático para o reto governo de nossas ações particulares, ordenadas a um fim sobrenatural. Vamos tentar então entender esta definição acerca da virtude da prudência. Primeiramente, ela é uma virtude especial. Isso significa que ela é distinta de todas as demais. Depois, ela é infundida por Deus no nosso entendimento prático. Como sabe, a razão ou entendimento é uma das faculdades da nossa alma, juntamente com a memória e a vontade. No entanto, o entendimento ou a inteligência se subdivide em especulativo e prático. O especulativo é se dedicar à formulação teórica. Já o prático recai sobre os atos particulares ou concretos que deve se realizar. A prudência, como virtude, recai precisamente sobre os nossos atos concretos. Então, nós temos aqui um entendimento prático. Depois, essa virtude nos é dada para o reto governo de nossas ações particulares. O ato próprio desta virtude é ditar o que se deve fazer concretamente em um momento determinado, levando em consideração todas as circunstâncias, todos os pontos de vista. E aí depois de uma madura e deliberada reflexão, agir. Então, eu vou refletir, pensar o que fazer, como fazer, quando fazer, de que modo e depois agir. Aí está o mecanismo de funcionamento da virtude da prudência. Ela é ordenada também para um fim sobrenatural. É o objeto formal ou o motivo próprio que a distingue radicalmente da prudência natural ou adquirida, que só se dirige às coisas deste mundo. Então nós buscamos a vivência da prudência em vista de um fim sobrenatural, que é justamente a nossa salvação. Ela tem uma grande importância, portanto, é a mais importante de todas as virtudes morais, depois da virtude da religião. Agora, ela tem, podemos assim dizer, algumas funções. Segundo Santo Tomás de Aquino, os atos ou funções da prudência são 3. Primeiro, o conselho, pela qual consulta, delibera ou indaga os meios e as circunstâncias para agir de modo honesto e virtuoso. Depois, o juízo, que é a conclusão sobre os meios encontrados, julgando com quais devem se empregar ou omitir, aqui e neste instante.
E a terceira função é o império. O império ou a ordem para executar o ato, que aplica a operação os conselhos e juízos anteriores. Este último é o ato mais próprio e importante da prudência. E a prudência, então, assim, ela é, vamos dizer, o equilíbrio em nossas ações. Sem a prudência, nenhuma virtude pode ser perfeita. Quais são os meios, então, para alcançar a prudência? Então, para os principiantes, o primeiro meio é a reflexão. Sempre refletir antes de fazer qualquer coisa ou tomar uma decisão importante. Jamais se deixar levar pelo ímpeto da paixão ou do capricho, e sim pelas luzes serenas da razão iluminada pela fé. A pessoa, quando é de Deus e vai tomar uma decisão, realizar uma ação, ela reflete e age com a razão, com o entendimento iluminado pela fé. Considerar calmamente os prós e os contras, as consequências boas ou más que podem resultar de tal ou qualquer ação que nós vamos tomar. Perseverar nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância ou negligência, as quais a natureza viciada pelo pecado é tão inclinada. Vigiar cuidadosamente. A prudência da carne, que busca pretextos para se eximir do cumprimento do dever e simplesmente satisfazer as paixões. E proceder sempre com simplicidade e transparência, evitando todo tipo de simulação, astúcia ou engano, indício seguro de uma alma ruim e mesquinha. Vivendo o dia, como nos aconselha o Senhor no Evangelho, Mateus 6,34, sem nos preocupar demasiadamente com o dia de amanhã, o qual não sabemos se amanhecerá para nós. Em todo caso, será regido e controlado pela providência amorosa de Deus. Ter essa certeza realmente de que Deus cuida de nós. Também ter claro o fim último de todas as nossas ações, que é recordado por Santo Inácio de Loyola nos exercícios espirituais. O homem, ele é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor, e mediante isto, salvar sua alma. As outras coisas da face da terra são criadas para o homem, e para que o ajudem a perseguir o fim para o qual foi criado, donde então se conclui que o homem deve fazer uso delas quando lhe ajudam a alcançar seu fim, e deve rejeitá-las quando o impedem. Também procurar plasmar em uma máxima importância de fácil recordação esta necessidade de orientar e subordinar tudo à maior questão da nossa vida, que é a salvação eterna. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a própria alma? Também nós temos uma reflexão de São João Berkmans, aonde ele vai dizer assim: que proveito tirarei disto para a vida eterna? Então, diante de tudo aquilo que a gente vai fazer, desde as pequenas às grandes obras, sempre nos questionarmos, perguntarmos para nós mesmos: que proveito vou tirar disto para a vida eterna? Isso é prudência. As almas adiantadas, cuja principal preocupação deve ser a de avançar mais e mais na virtude, sem abandoná-la, intensificando todos os meios anteriores, procurando
elevar de plano os motivos de sua prudência. Mais então do que se preocupar com a salvação, é se preocupar com a glória de Deus. Praticar assim a mortificação cristã para sermos cada vez mais dóceis à inspiração do Divino Espírito Santo. Os perfeitos praticarão em grau heróico a virtude da prudência, movidos pelo Espírito Santo, mediante o dom do conselho, que é o dom que é posto junto a esta virtude, do qual falamos hoje também em nossa reflexão. Que Deus possa então nos conceder a graça da prudência. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.